Senhoras e senhores, meu nome é André Franzin e este é o primeiro vídeo da nossa série de indicações de leituras para advogados, estudantes de direito e estagiários que querem aprender a escrever melhor. Minha primeira recomendação é este pequeno livro chamado Em Busca da Prosa Perdida, Fundamentos e Possibilidades da Arte da Escrita, do escritor carioca Antônio Fernando Borges. Antônio Fernando Borges é um excelente escritor, um grande romancista, tem 2 romances publicados, ambos excelentes. O primeiro deles se chama Brás, Quincas e Companhia e o segundo, Memorial de Buenos Aires. São 2 livros de excelente leitura. Mas o que ele conseguiu nesse pequeno manual é algo raro. Em Busca da Prosa Perdida é um livro simples, de leitura prazerosa, mas ao mesmo tempo um livro de rigor aristotélico, um livro muito bem construído que permite ao estudante que seguir a leitura do começo ao fim e fizer os exercícios indicados pelo professor Antônio Fernando Borges, indica um caminho seguro de iniciação na arte da escrita. Para testar a qualidade do professor Antônio Fernando Borges como escritor, basta ler as primeiras linhas da introdução. É um texto que tem uma grande fluidez, que se lê com muito gosto. É um texto de excelente leitura. E o livro todo parte de uma inspiração inicial que está na primeira linha da introdução, que é a ideia de que escrever é traduzir ideias em palavras. Portanto, aqui, o professor postula uma vinculação entre essas 2 dimensões, ideias e palavras. Isso nos ajuda muito a entender que, para escrever um bom texto, é preciso antes formular bem uma ideia. Isso é um pré-requisito. E esta vinculação inicial é que estrutura todo o livro. A ideia, portanto, não é apenas ensinar a escrever, mas ensinar a pensar, a formular os argumentos, formular as ideias de forma adequada para poder, então, depois disso, produzir um texto que seja coerente, que seja verdadeiro e que seja harmônico. Então, o texto é trabalhado aqui em 3 dimensões diferentes. O livro é muito válido pelos exercícios que ele propõe. Aprender a escrever é escrever com frequência, reescrever muito. O exercício da escrita não é algo que venha naturalmente. Exige esforço, exige trabalho, exige dedicação. Portanto, a realização dos exercícios propostos é fundamental. Mas é sem dúvida nenhuma um livro precioso, uma excelente introdução à arte da escrita. O segundo livro que eu gostaria de indicar é quase um desdobramento natural desta primeira indicação. É o livro Comunicação em Prosa Moderna, do professor Otton Moacir Garcia. Este já é um clássico das letras brasileiras, um livro que já tem mais de 50 anos e que nesse período ensinou muita gente a escrever. Ele é um livro mais denso, mais extenso que a primeira indicação, mas que parte da mesma ideia inicial. Na explicação necessária, no início do livro, o professor Otton Garcia coloca a mesma ideia. Ele diz, primeiro, que esse livro é fruto de uma prática pedagógica de muitos anos, ensinando especialmente candidatos às carreiras diplomáticas, candidatos às provas do Instituto Rio Branco a escrever, a produzir textos, e diz que o objetivo principal do livro é ensinar a pensar com eficácia e objetividade e a escrever sem a obsessão do purismo gramatical, mas com a clareza, a objetividade e a coerência indispensáveis para fazer da linguagem, oral ou escrita, um veículo de comunicação e não de escamoteação de ideias. Essa lição de ensinar com clareza, de pensar com clareza e objetividade, é fundamental para nós, juristas, porque existem uma série de preconceitos referentes aos textos jurídicos que precisam ser, desde logo, afastados pelos estudantes de direito. Um deles é o mito do juridiquês. Vejam só, eu tenho certa ressalva com os autores contemporâneos que têm uma certa obsessão com o juridiquês e colocam como o principal problema dos textos jurídicos. Não me parece que seja assim, porque essa preocupação, em geral, ela vem acompanhada de outra, que é a preocupação com a extensão dos textos jurídicos. Ensina-se frequentemente que os textos jurídicos devem ser simples e curtos. E não me parece que seja assim. O ideal é que esses textos sejam adequados. Há espaço nos textos jurídicos para complexidade e para simplicidade, e há espaço na vida do direito para textos mais curtos e textos mais longos. Tudo, então, é uma questão de adequação, saber em que momento usar textos mais complexos e textos mais curtos
mais simples e em que momento utilizar textos mais longos e textos mais curtos. O que o professor Otton Garcia nos ensina, então, ensina a todos, e é uma lição que tem especial valor para nós juristas, é que o ideal é que o texto reflita um pensamento que é eficaz e que este pensamento seja comunicado de forma clara. A ideia de que o texto é uma ferramenta de comunicação e não de escamoteação de ideias precisa ficar clara para os juristas desde os bancos escolares, porque o que se faz normalmente é imaginar que o texto jurídico é um texto complexo, é um texto que precisa ser empolado, precisa usar uma linguagem arcana, precisa ser um texto de difícil acesso. E isso não é verdade. Esse texto precisa ser claro, precisa ser coerente e precisa ser eficaz, precisa ter um vigor expressivo. E essas são as dimensões do texto que nós aprendemos a desenvolver tanto com Antônio Fernando Borges quanto com Otton Garcia. Este texto um pouco mais extenso, ele permite ao professor trabalhar alguns assuntos de forma mais exaustiva. Então eu destaco especialmente os capítulos que se referem à organização das ideias, uma parte do livro chamada Pondo Ordem no Caos, e um outro capítulo sobre o planejamento do texto, a parte 7 do livro. A 8ª parte, ela tem um valor muito grande também, porque ela é dedicada à redação técnica, e a redação jurídica, sem dúvida alguma, é uma redação técnica. A nossa recomendação, então, é que os estudantes comecem com o livro do professor Antônio Fernando Borges e, depois de terem estudado o texto e realizado os exercícios propostos, partam para a leitura, como um aprofundamento, para a leitura do texto do professor Otton Garcia, um livro que também vem acompanhado de muitas propostas de exercício. Certamente, a leitura atenta e a realização dos exercícios propostos por esses dois professores vai fazer de todos nós melhores escritores. Muito obrigado.